Opa, entrou. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aí no YouTube da LS Concurso. Queria saber se o pessoal está chegando, se o som está chegando, se a imagem está ok, se o pessoal puder dizer aí se está chegando tudo certinho. Fernanda já nos deu boa noite aí. Boa noite, galera. Como é que tá o áudio aí? Vamos chegando. Tá me ouvindo legal aí, Rodrigo? Eu estou te ouvindo, tá tudo bem. Okay. Boa noite, Laura. Boa noite, Fernanda. O áudio está chegando ok, a imagem está ok. Se puder dar um feedback pra gente aí, o pessoal, Fernanda, Laura, tá show. Certo, Beleza. Fernanda falou aí, então vamos lá. Primeiro, agradecer a presença aí do professor André Fantoni, um amigo aí de longa data, a gente se conhece faz um tempo já, desde a época de Marinha, para quem não sabe aí, o André também passou pela Marinha, hoje professor especializado em legislação tributária, direito tributário também um pouquinho, e a gente fez o convite aí dele para trazer um pouquinho da visão dele nessa véspera de prova da Cefaz Ceará. O pessoal está desesperado, a gente sabe da grande quantidade de matérias que tem nessa prova. Com certeza está todo mundo muito apreensivo. A banca CESP não perdoou, né? Colocou aí as discursivas para poder cobrar uma grande quantidade de matérias, mas a gente vai tentar dar um direcionamento. Não adianta querer abraçar o mundo. Concurso de auditor fiscal é assim, eu passei por isso, o Fantoni também passou por isso. Você tem que fazer suas escolhas, não adianta você querer estar bem em tudo mesmo, porque aquela história, tentar estar bem em tudo, provavelmente você não vai conseguir e vai acabar enfiando os pés pelas mãos. Mas feita essa introdução aí, obrigado, André. Possa se apresentar aí para quem ainda não conhece, eu acho difícil ter alguém online que ainda não te conhece, mas faça as boas-vindas. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo convite aí, cara. Obrigado aí, LS. É sempre uma satisfação poder estar com vocês aí, contribuir com o pessoal. A gente sabe como é que é as vésperas da prova, né? A gente já passou por isso e vai tentar trazer um pouquinho da nossa experiência aqui para acalmar e direcionar vocês, para que vocês possam economizar um pouco de tempo. E quem sabe aí, né? A gente meter o dedo na ferida da CESP e acertar. Vai que dessa live aqui sai uma questão da prova. Tá? Não se assustem se isso acontecer. Tá? Não vai ser surpresa para a gente também, não. Então, a gente vai bater um papo aí. Eu sei que vocês já estão se preparando ao longo de bastante tempo com a seriedade aí do Rodrigo, da LS, que os resultados já falam por si só. E aí eu, com essa parceria, vou tentar agregar um pouquinho na parte das discursivas. Realmente é uma novidade na área fiscal, né? De um tempo para cá vem caindo, mas é tendência, veio para ficar. E se o problema está posto, a gente está aqui para resolver, né? Vamos bater um papo aí. A gente preparou, né, alguns pontos aí, até uns slides, para agilizar o nosso bate-papo e poder ter um material de apoio para vocês. Não sei se a live vai ficar salva aí, Rodrigo, depois. O material também eles conseguem, né? Sim, a live vai ficar disponível para todo mundo que está vendo agora ao vivo, mas depois ela vai ficar salva só para os alunos da LS. Então, assim, o pessoal que está aí, que não é aluno da LS, quiser ajudar alguém, sabe de alguém que está estudando para Cefaz Ceará, mas, pô, tá com dificuldade da discursiva, quiser compartilhar aí a live, botar, o momento é agora, depois que ela provavelmente só vai ficar disponível para os alunos LS, eles vão ter acesso à live toda, mas agora ao vivo tá liberado aí para todo mundo, então o pessoal quiser ajudar aí algum camarada, algum companheiro que está estudando aí, tá com dificuldade na discursiva, o momento é agora. Uma outra coisa importante sobre essa live, foi feita uma live semana passada pelo Fabrício Paes, outro orientador da LS, que também tem contato direto aí com o Fantoni, ajudou bastante aí com as discursivas. Ele focou mais com relação à parte técnica da discursiva. Então, hoje o Fantoni ele vai realmente ali no que interessa mesmo, na hora do vamos ver, no que escrever, como raciocinar na questão. O Fabrício deu mais uma visão técnica de como estruturar um texto, de como se comportar. Então, eu vou colocar a live dele aqui embaixo também nos comentários, para depois o pessoal, se tiver com dificuldade e quiser dar uma olhadinha na live dele, tá aí nos comentários. Ele fala muito sobre caneta, sobre pontuação, sobre como escrever, se faz rascunho, se não faz. Então, a gente não vai focar muito, porque vai ficar repetitivo. O Fabrício já bateu muito bem com relação a isso. E aí a gente vai dar andamento aqui mais na parte técnica aí com o professor Fantoni.
Então, dito isso, já tem uma galera, uma quantidade considerável de pessoas online. Vamos tentar tocar aí, tentar agregar valor para a caminhada do pessoal. Beleza, vai colocar atrás, aparece. Gente, eu sei que tá chovendo no meu Instagram desde ontem, no WhatsApp, notícias sobre o Cefaz Mato Grosso, mas eu prometo aqui, me comprometo com o Rodrigo, que depois que passar esse turbilhão aí de Ceará, a gente faz uma live só para falar do concurso de Mato Grosso. Acabei que não me apresentei, tá? Eu sou auditor fiscal aqui de Mato Grosso desde 2008. Realmente o nosso concurso foi pautado, vai sair ano que vem. É o segundo melhor fisco do Brasil, tá? O primeiro hoje é Ceará. A partir de segunda, talvez Mato Grosso seja o primeiro. Galera, esse fisco aí, quando sair, para quem não sabe também, eu sou auditor fiscal aqui em Pernambuco, é um dos recalques que eu tenho na minha vida, é de ter feito a escolha de não ter ido fazer o Mato Grosso, porque eu ainda não me sentia preparado na época, resolvi me poupar para poder fazer uma base um pouco melhor, que a gente bate muito nessa tecla aqui na LS, e às vezes os alunos não entendem, que tem gente que não está pronto ainda para o Ceará e para Alagoas, às vezes quer acelerar demais, e às vezes acaba perdendo a oportunidade do Mato Grosso que está por vir, ou um Roraima, ou um BH, porque foi correr demais. Então, assim, lá no Mato Grosso eu fiz a escolha de não ir, graças a Deus foi uma escolha correta, porque hoje eu sou auditor em Pernambuco, mas o salário realmente lá ficou o recalquezinho da atrativo. Porque é o teto, então, para quem não conhece ainda, vale a pena correr atrás de conhecer a carreira lá do Mato Grosso, que vale a pena demais. Mas vamos lá, que vai ser correria, vamos para o que interessa. Simbora. Então vamos lá, o pessoal está vendo aí, vamos tocar esse barco aí. Então, basicamente, a gente vai fazer uma introdução aqui rapidinho. Aqui a gente trouxe, a gente sabe dos que são 2 discursivas e um estudo de caso, que vão basicamente tocar em todas as matérias da específica. As matérias do edital que estão na básica não serão mencionadas na discursiva e nem no estudo de caso. Porém, é uma quantidade muito grande de matérias. Então, aqui a gente vai começar a dar aquele direcionamento final. A aposta que eu entendo e que outros professores entendem também na LS é que provavelmente o estudo de caso e a discursiva vão estar nessas matérias. Aqui a gente vai tentar focar mais no auditor fiscal tradicional, a parte tributária. Não vamos entrar tanto assim na parte contábil e na parte jurídica. O Fabrício Paes fez no final da live dele umas indicações muito boas para a parte jurídica. Aqui eu vou tocar um pouquinho na parte contábil, porque tem uma relação mais próxima com o tributário, mas não tão a fundo assim. Então, basicamente, o professor Fantoni ele vai trazer 3 temas aí que ele está apostando bastante, que podem estar aparecendo, principalmente no estudo de caso, que é onde vale mais, é onde estão os 5 pontos da sua prova, dos 10 que a gente tem disponível na discursiva. 5 pontos estão no estudo de caso, que provavelmente deve ser LTA, ao direito tributário, então ele vai focar mais nessa parte. Mas caso tenha alguma novidade com relação às outras questões da discursiva, a nossa aposta seria em contabilidade, auditoria fiscal e AFO. Contabilidade, a CESP normalmente costuma cobrar DRE, balanço patrimonial, CPC 00 ou CPC 25. Então, assim, caso você tenha tempo, consiga dar uma olhadinha mais a fundo na sua revisão, na véspera da discursiva, em DRE, balanço patrimonial, CPC 00 e CPC 25. Muitas pessoas não sabem, mas existe uma plataforma lá do TEC Concursos que tem as questões discursivas, elas estão disponíveis lá da CESP. Então, assim, hoje o TEC ele tem 2 perfis lá, um padrão e um avançado, mas no padrão avançado, quem é padrão avançado do TEC Concursos consegue ver essas questões numa véspera de prova, e eu acho que isso pode ajudar muito. Tem alguns espelhos lá das questões de contabilidade já cobrada pela CESP anteriormente, e isso, às vezes, pode ser uma mão na roda lá no final, na hora do desespero. Auditoria fiscal, a gente trouxe aí algumas indicações aí do professor Fantoni, vai trazer umas dicas aí de como se comportar com relação à auditoria fiscal. Ó, galera, a auditoria fiscal, uma matéria também que vem caindo recentemente nos concursos, diferente daquela nossa auditoria tradicional, papel do auditor, relatórios e tal. A auditoria fiscal hoje ela é a aplicação prática do papel do auditor lá dentro. É aquilo que vocês vão fazer quando estiverem exercendo o cargo, tá? Então é imprescindível que você tenha um conhecimento teórico da base de legislação
para fazer também uma boa prova de auditoria fiscal. Tá? Existem alguns pontos que a gente já viu lá na Cefaz Alagoas e na própria Cefaz DF, que eles gostam de abordar, são temas recorrentes de prova, e o primeiro deles disparado é a parte da omissão de receita, a diferenciação entre erros e fraudes, né? Que estão lá naquela NBCTA, a responsabilidade do auditor, na 240, se não me engano, tá? E, basicamente, você saber distinguir aqueles conceitos de passivo fictício e ativo oculto. Então, isso, para mim, se cair uma questão de auditoria, eles vão abordar, seria o pulo de 10 aí, minha aposta seria nessa parte de omissão de receita. Aquelas operações tributárias que foram omitidas pelo contribuinte para justamente não pagar imposto. Saldo credor de conta caixa, manutenção de contas já baixadas no passivo, tal. Então, isso está tudo no parágrafo 8º lá do artigo 95 da nossa lei 12.670. Tá bom? Veio o ponto específico do edital também, auditoria de créditos. Créditos fiscais sempre são muito visados pelo fisco, né? A gente sabe que o ICMS atende ao princípio da não cumulatividade, então, qualquer crédito que o contribuinte consiga arrumar, ele vai abater do ICMS dele a pagar, ou seja, é importantíssima a auditoria de créditos fiscais por ocasião do seu trabalho dentro da Cefaz. Né? Verificar se o crédito de origem é 7%, é 12%, é 4%, verificar se não há uma glosa de crédito, né? Se está se apropriando de crédito do ativo permanente de maneira correta, e aqueles créditos que são vedados temporalmente, né? Os créditos do material adquirido para uso e consumo, que só vale a partir de 2033, né? Então é importante ter essas hipóteses de vedação e estorno de crédito em mente para fazer uma questão prática dessa de auditoria, tá? E sempre uma questão de auditoria, ela vai envolver uma análise de informações que estão dentro do SPED, do Sistema Público de Escrituração Digital. No nosso caso, do ICMS, né, é a Escrituração Fiscal Digital, EFD, que é o que substitui os livros de papel, livro de entrada, livro de saída, livro de apuração. Hoje em dia acabou essa porra toda, tá? Tudo é eletrônico, graças ao nosso bom Deus, né? Você, como auditor, vai entender o que eu estou falando daqui a pouco. Hoje a nossa auditoria ela é eletrônica, então a escrituração fiscal digital ela veio substituir todos aqueles livros de papel, tá? E isso fica muito mais fácil de você manusear os dados, as informações e fazer os cruzamentos necessários, com nota fiscal eletrônica, com conhecimento de transporte. Tá? Então, em auditoria, eu acredito que, caindo uma questão dessa, e é bem cotado para cair, ela cai até junto com a legislação, Rodrigo. É capaz do examinador ele criar um caso prático, ou seja, uma auditoria, uma fiscalização do SPED, e dentro da fiscalização do SPED, ele pode citar várias operações. E aí você tem que saber o conhecimento teórico da legislação e da auditoria de documentos fiscais eletrônicos. Então, seria uma questão linda e perfeitamente cabível para a prova da CESP, né? Já que a CESP ela gosta de cobrar questões multidisciplinares, juntar o direito tributário com a legislação tributária, a auditoria. Então, seria uma questão, um estudo de caso bem completo e bem plausível, tá? Exatamente. E aí, fechando as nossas indicações, a gente vai trazer AFO. É uma aposta tanto para o auditor tradicional, o auditor tributário, como o auditor contábil. Então, basicamente, LRF batida aí. Se aparecer alguma coisa de AFO, existe uma chance muito grande de estar com relação à responsabilidade fiscal, basicamente focando mais nos princípios lá. O artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal bate bastante nessa tecla. E também por causa dessa história da educação fiscal, que é algo que, para quem não sabe, a secretária lá da Fazenda, Fernanda, ela bate bastante nisso, ela fez questão de que isso estivesse no edital. Então, existe uma chance muito grande de ter uma questão envolvendo lei de responsabilidade fiscal e educação fiscal. Eu sou aqui do Nordeste, tenho uma certa proximidade com o fisco do Ceará, vejo ela bastante próxima desses projetos. Ela faz questão de que o Ceará esteja sempre meio que prestando atenção com relação a essa história de educação fiscal, de fazer mudar a consciência da sociedade, fazer a sociedade entender de que não é só o fisco. O fisco ele depende também de que a sociedade cobre a nota fiscal, que tenha uma educação. Então, essa ligação lá de princípios, lei de responsabilidade fiscal, pode dar uma questão muito boa aí. Acredito que uma das discursivas, ou na parte contábil ou na parte tributária,
pode estar passando por aí. Renúncia fiscal é algo batido também na CESP. Ela costuma cobrar renúncia fiscal. Por quê? Porque dá para você fazer um link bem legal entre direito tributário e AFO. Você saber lá quais impostos são, quais tributos são de renúncia fiscal e quais não são. Saber o que pode e o que não pode. Então, saber basicamente tudo que está lá com relação à renúncia fiscal também é bem interessante. E, por último, o mais manjado de todos aí, que talvez não venha porque é algo que está muito batido, é o nosso planejamento dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal e dentro de AFO como um todo, que envolve PPA, LDO e LOA. É algo que está mais batido assim, não acredito tanto que venha... Mais que obrigação para concurseiro, né, cara? Isso aí. Mas, então, assim, tem que estar no sangue. Então, eu acho que esse último aí possa ser que apareça mais na parte contábil. Então, essas são as nossas indicações de AFO. Se tivesse um outro chute além desses, para mim seria direito administrativo, mas eu acho que deve ficar realmente em um dessas nossas indicações devem estar. Acho pouco provável que venha algo de direito administrativo. Mas a próxima matéria que a CESP gosta de cobrar nas discursivas é direitos administrativos, que envolver a análise do serviço público, atos administrativos, poderes administrativos, um pouquinho dessa parte genérica, mas para quem está preparado aí, direito administrativo é uma das primeiras matérias que todo mundo pega na área fiscal, então acho que não teria problema nenhum caso envolvesse esse tema mais genérico de direito administrativo. Dito isto, a gente vai tentar passar a palavra aí e as indicações do professor Fantoni com relação à LTE. Beleza. Gente, só a Luana perguntou ali, né? Indicação na área jurídica. Acho que o Rodrigo acabou de dar o primeiro pulo de 10 aí, tá, Luana? Direito administrativo. A indicação da área jurídica, eu falei um pouquinho no início da live. Tipo, eu vou respeitar as indicações do professor Fabrício Paes. Eu coloquei nos comentários aí a live dele. No finalzinho, nos últimos 10 minutos da live dele, ele teve essa pergunta na live e eu concordo plenamente com as indicações que ele fez lá. Inclusive, hoje ele está trabalhando nessa área, na Cefaz Espírito Santo. Ele trabalha com relação a essa área jurídica. Então, ele já tem um tempo trabalhando e eu estou apostando nas indicações dele. Então, dá uma olhadinha lá, dá uma prestigiada na live do Fabrício Paes. O link está aí com vocês. Lá nos 10 minutos finais, você vai ver que está lá as indicações da área jurídica. Beleza, vamos lá. Falando de legislação tributária, eu trouxe aqui alguns casos práticos, inclusive, para a gente trabalhar e eu direcionar você, quando se deparar com uma questão dessa, o que você faz na prova, né? Então, eu trouxe uma questão quase completa e vou indicar como é que você resolve ela, chamar a atenção para os pontos mais importantes que você tem que saber quando se tratar daquele tema. O primeiro tema, e a menina dos olhos, de qualquer administração tributária, é a substituição tributária. Não tem jeito. A substituição tributária, que é regida por convênio, então é uma regra nacional para todos os fiscos do Brasil, tá? É sempre um assunto muito bem pedido e muito rico em termos de coisas para ser cobrado acerca da ST. Então, nesse tema ST agora, eu basicamente elenquei, acho que tudo que pode ser exigido na prova. Trouxe um caso prático, uma empresa de comércio, né, que, em Fortaleza, que compra bebidas, nosso suco verde, a Heineken, né, de uma empresa no Rio de Janeiro. Então, uma operação interestadual, né, a indústria da Heineken no Rio vendeu para uma distribuidora no Ceará que vai revender, né, e vai seguir a cadeia de circulação desse ouro precioso até que chegue nossos copos no pós-prova, né? No pós-prova a gente vai estar lá para beber essa Heineken. Então, todo mundo sabe que é uma operação de substituição tributária sujeita à antecipação. A CESP gosta de chamar de ST para frente ou ST progressiva, né? São sinônimos. Nesse caso, eu vou ter o quê? Uma antecipação do imposto a recolher. Aí, primeira coisa que se pergunta, né? Como é que eu vou recolher o imposto de um fato gerador que é presumido, que ele nem aconteceu ainda? Então, tá ali, ó. Para isso, a questão de prova, ela vai te dar uma margem de valor agregado. Também pode ser chamada de margem de lucro. E a questão falou que a margem arbitrada, essa margem de lucro, ela é de 70% para o nosso valioso produto, tá bom? Então, ela comprou um barril, né, por R$400, o barril de Heineken, tem uma MVA de 70%, só que devido aí à pandemia, né, a dificuldade de comercialização, prazo de validade chegando perto, a empresa teve que vender esses barris de uma promoção aí
e vendeu por um valor de R$500 no mercado interno. Cara, se você parar para pensar, né, um barril a R$400, se você arbitra uma margem de lucro de 70%, o preço final dele ficaria superior a R$500, né? Então, de cara, você está vendo que ele está vendendo por um valor abaixo do valor que foi arbitrado pelo fisco para que ele pudesse recolher o imposto. E aí ele manda desconsiderar as despesas, frete, seguro, inclusive o FECOP, tá? Um detalhe com relação ao FECOP, tá, gente? Você só vai desconsiderar ele quando a questão expressamente falar. Ah, a questão não falou nada, Fantônio. Você vai incluir o FECOP sempre que se tratar daqueles produtos que estão elencados na lei do FECOP, tá bom? Ah, mas ele não falou que tinha. Porra, mas se for aquele produto, você tem que adicionar os 2%. Por quê? No teu edital está expressamente previsto que cai a lei do FECOP. Então você sabe que há um adicional de 2% naqueles produtos e bebida alcoólica é uma delas, tá bom? Mas nesse caso aqui específico, a questão mandou desconsiderar. Então, considerando a lei do Ceará, poder passar para o próximo aí, ele pede para você fazer um texto dissertativo abordando alguns assuntos. Primeiro, as modalidades de distribuição tributária, os métodos de arbitramento da base de cálculo, o cálculo efetivo do ICMS-ST, e nesse caso, em que o valor se realizou a menor do que o valor arbitrado, se cabe restituição e, no caso de haver restituição, qual o procedimento? Cara, com esses 4 tópicos, você consegue, basicamente, dar um passeio por ST. Você tem que fazer uma introdução breve e curta, se for um estudo de caso. Eu começaria uma introdução desse ponto aí, basicamente conceituando o ST. O que é ST? ST é a transferência da responsabilidade tributária. Eu tenho um contribuinte, quem pratica o fato gerador, e tenho o responsável, quem vai recolher o imposto em nome dele. Quem pratica o fato gerador passa a ser substituído, né, na relação, e quem é responsável passa a ser o substituto. Então, o que é a ST? É apenas um mecanismo utilizado pelo fisco em que ocorre a transferência da responsabilidade pelo pagamento. Já introduziu o assunto base, que é ST. Modalidade de ST. Basicamente, nós temos 3 modalidades de ST, né? O nosso caso concreto aí, que é a ST progressiva, para frente. A gente também tem o caso da ST regressiva, que é o contrário, muito mais conhecida como diferimento, né? Ou ST para trás. Esse é o caso, se você quiser associar algum exemplo, o caso, por exemplo, da fazenda de gado, que vende boi para o frigorífico, né? Então, a gente tem lá no estado do Ceará, por exemplo, em torno de 200 mil fazendas de gado, mas tem apenas 6 frigoríficos. Ora, o que o fisco pensou? Porra, é muito mais fácil eu fiscalizar 6 frigoríficos do que botar fiscal para, ir lá para 200 mil fazendas de gado. Então, a fazenda de gado, quando vende o boi para o frigorífico, ela é substituída. E o imposto vai ser recolhido por ST quando sai a nossa picanha embalada lá da JBS, da Frialto, enfim, dos frigoríficos, né? Da indústria. A indústria, ela sempre é responsável tributária. Sempre é substituta, tá? Isso é regra de ST. Então, nesse caso, o que aconteceu? Ocorreu um fato gerador na saída do boi para o frigorífico, mas o pagamento do imposto foi postergado, adiado. Qual o nome que a CESP gosta? Foi diferido para a etapa seguinte. Beleza? Cuidado com a pegadinha máxima de prova aí, cara. O fato gerador não é adiado. O fato gerador não é postergado. O fato gerador continua ocorrendo como a gente aprendeu normalmente lá no nosso artigo 3º. O fato gerador ocorre no momento da saída da mercadoria ou do produto do estabelecimento. Mas o momento do pagamento do imposto, o momento do lançamento do ICMS é que fica postergado, diferido para a etapa seguinte. Tá? Então, esse seria o nosso diferimento. E a terceira modalidade é a ST concomitante. Aquele caso em que, ao mesmo momento que eu tenho o fato gerador, eu tenho o recolhimento do ICMS-ST. Isso ocorre no caso da contratação de um serviço de transporte, em que o transportador seja autônomo ou não inscrito no estado do Ceará. Então, né, eu vendi a mercadoria, imagina uma concessionária de carro, lá em Fortaleza, que vende um automóvel para o camarada que está lá em Jericoacoara. Ele vai mandar entregar lá. Então tem o frete. Ele contrata um carro cegonha aí, autônomo qualquer, que não é inscrito. Ora, o tomador do serviço, ele é ao mesmo tempo
Ao mesmo tempo, ele é contribuinte do ICMS, pelo carro que ele vendeu, e ele é responsável, substituto tributário, pelo ICMS do frete, serviço de transporte intermunicipal, tá ok? Então, nesse caso, a gente tem uma ST concomitante. No mesmo momento aí, pô, você recolhe o ST e o ICMS próprio devido nessa operação. Tá claro? A gente mata o primeiro tópico. Nos casos em que eu tenho a ST progressiva, eu tenho que arbitrar uma base de cálculo, porque eu estou tratando do fato gerador presumido. Eu não sei por quanto o camarada vai vender lá na frente. E eu tenho 3 métodos para arbitrar essa base de cálculo. O primeiro deles, a gente chama de pauta fiscal. Como é que está escrito na legislação isso? O preço estabelecido lá, preço único ou máximo, estabelecido pelo órgão competente. Você faz, né? Lista de preços mínimos, pauta fiscal, cada estado chama de um nome, mas é o preço estabelecido pelo órgão competente, pelo órgão fazendário. Então, vários produtos têm pauta fiscal, e aí quando você vai arbitrar um valor, você utiliza o preço de pauta prioritariamente sobre os outros valores. Bom, o segundo é o método mais cobrado em prova, é o que a gente viu no caso concreto aí. O legislador te dá uma margem de lucro arbitrada, uma MVA. Então, você tem que aplicar essa MVA ao valor da operação própria do contribuinte substituído para poder achar um valor arbitrado. Qual seria o valor previsto que ele faria essa operação? Bom, e por último, o terceiro método seria o preço tabelado pelo produtor ou pelo fabricante ou pelo importador daquele produto, né? Caso de cigarro, por exemplo, que já vem lá um preço tabelado. Às vezes, você compra lá o sorvete, tem aquele, né, em cima do freezer lá um preço tabelado. Esse é o preço chamado preço sugerido pelo fabricante. Cuidado, tá, gente? Esse preço sugerido, ele não é obrigatório no estado do Ceará. Tem estados que adotam esse preço como verdade absoluta. No estado do Ceará, ele fala o seguinte: poderá ser utilizado o preço sugerido pelo fabricante. Mas é uma das modalidades de arbitramento da base de cálculo do ICMS-ST. Tá bom? Bom, sabendo as modalidades, já sei como é que eu chego na base de cálculo, você tem que calcular o ST. E o cálculo do ICMS-ST, ele é o cálculo usando a não cumulatividade, né? Então, você faz o cálculo da operação própria. Nesse caso ali, da operação interestadual, ele veio do Rio para Ceará. Atenção à alíquota, né, gente? Atenção à alíquota, 7%. Sudeste, tirando o Espírito Santo, para o Nordeste é 7%. Fica como crédito do substituto. Quando ele fizer o cálculo da saída presumida dele, ele vai pegar o valor da entrada, vai aplicar uma MVA e deduzir o ICMS da operação anterior, como a gente aprendeu lá no beabá do ICMS, certo? Princípio da não cumulatividade. Tranquilo? E aí, a gente tem, desde 2015, 16 mais ou menos, em que o STF julgou procedente essa ADC, a gente tem o direito do contribuinte de restituir o ICMS que foi pago a maior na operação. Então, o fisco arbitrou uma base de cálculo, chegou na hora do vamos ver, o contribuinte vendeu por um valor abaixo. Então, eu calculei o tributo em cima de 500. Porra, mas vendi por 400. Tem o direito à restituição, Faltani? Tem. O Estado não vai ficar com o seu dinheiro. Ainda tem gente que fala mal da gente, Rodrigo. Fala que o fisco é mão grande, né? Pô, não, o Estado devolve para você. Mas desde que você monte um procedimento. Então, você faz um pedido administrativo. Às vezes vai demorar um pouquinho, mas vai receber. Assim, eu e o Rodrigo, a última vez que a gente viu um pedido desse, a gente tinha cabelo. Hoje em dia, a gente não tem mais e o pedido continua lá para ser julgado, né? Mas sai. Então, você monta um pedido, faz o pedido administrativo, tá? O fisco tem o prazo lá de 5 anos para analisar. Mas se em 90 dias não houver nenhuma deliberação, o contribuinte já tem o direito de quê? De se creditar daquele valor. E o processo continua correndo. Se lá na frente o fisco decidir que ele não tem direito àquele crédito, faltou uma documentação, não comprovou e tal, ele é obrigado a estornar, dentro de 15 dias, o valor que ele creditou, atualizado com juros e correção monetária. Então, existe a possibilidade do creditamento prévio? Existe, sob conta e risco do contribuinte. Tá bom? Então, esse procedimento de restituição, ele vale tanto para quando o fato gerador presumido não se realizar, ou quando ele se realizar por um valor a menor do que foi arbitrado pelo fisco. Tá bom? Então, essa seria mais ou menos a nossa aposta aí para ST, Rodrigo.
Não sei se alguém tem alguma dúvida. Também ST é aquilo, né, galera? A gente sabe da complexidade que envolve o ST, mas é algo que movimenta boa parte da arrecadação do ICMS de qualquer estado. Então, qualquer auditor fiscal tem que saber muito ST, porque é o que você vai trabalhar. Então, existe uma chance muito grande. A gente sabe que, para quem está começando agora, talvez seja complexo escutar e tentar estudar tudo isso aí que o Fantoni está falando, mas tentando tranquilizar um pouquinho, Fabrício também, da LS, bate muito nessa tecla nas lives dele da discursiva. Uma coisa que eu acho interessante você ter em mente quando for fazer uma discursiva de qualquer assunto de LTE, se você não estiver sabendo tanto, é que não necessariamente quem vai analisar a sua prova é um auditor fiscal. Muito pelo contrário, ele não é um auditor fiscal. Pelo contrário, né? Normalmente não é. Ele não é e não tem o conhecimento. Às vezes ele vai saber menos do que você sobre a LTE. Então, assim, tente talvez não se aprofundar tanto, tente talvez ser mais básico. Às vezes o aluno que não tem tanta experiência assim vai tentar se aprofundar demais em legislação, querer demonstrar conhecimento demais e vai acabar escrevendo uma besteira. Então, assim, basicamente ele tem um espelho e ele vai comparar com o que você escreveu para ver se você está tocando em todos os assuntos que alguém que conhece ST, que conhece LTE, escreveu o que seria um espelho de resposta. Mas provavelmente a pessoa que está corrigindo a sua prova não sabe nada sobre LTE ou muito pouco. Então tente talvez, não se desespere, tente ser mais basicão, tente ir no básico do ST. Se não for uma questão que venha envolver cálculo em si, que você vai precisar saber calcular, e aí talvez seja mais complexo, pode ser uma questão que basicamente fale aí que o Fantoni falou. Só queira saber modalidades de ST e métodos de arbitramento. Então, assim, dá para ir tranquilo, dá para fazer tranquilo sem precisar ficar tão complicado. Então, assim, fica a dica para quem está indo para a prova, está muito desesperado. Pô, como assim? Vai cair uma questão de ST? Não é tão assim, bicho de 7 cabeças, não. Dá para fazer de forma tranquila, tendo em mente que quem vai corrigir não é auditor fiscal. Pense sempre nisso na hora de estar escrevendo. O Fábio perguntou ali se o frete CIF ele entra no ICMS próprio. Fábio, a regra é essa mesmo, tá? O frete CIF ele entra na base de cálculo do ICMS próprio e o frete FOB entra na base de cálculo do ICMS ST substituído, tá bom? Foi bom você tocar nesse ponto, Rodrigo. Eu até trabalhei uma questão na nossa turma de dissertativas aí, que o pessoal da LS está fazendo comigo, que eu trabalhei o ICMS monofásico sobre combustível e derivado de petróleo e tal. E, gente, a questão era para ser respondida. Muita gente perguntou, pô, mas eu tenho muitos dispositivos. A Constituição traz um capítulo quase todo, né, de tributação sobre combustíveis, e eu tenho as regras de convênio e da lei e tal. Gente, na dúvida, entre a legislação específica e a legislação geral, numa prova discursiva da CESP, segue a legislação geral, coloca os dispositivos constitucionais, porque ele não pode te dar errado. E, geralmente, foi o que o Rodrigo falou, é o que o examinador sabe e espera de você. Às vezes, se você for muito específico, ele vai achar que você está fugindo do tema ou colocando coisas para encher linguiça. E não é a intenção. Então, se tiver dispositivo constitucional, adota a Constituição. Lei Candia, etc. Lei Candia não está no edital. Cara, a Lei Candia é o esqueleto de toda a legislação tributária estadual. Tá? Então, sigam as regras gerais. É melhor do que você ficar tentando entrar na regra especial para encher linguiça, tá bom? Aí eu coloquei só o embasamento jurídico, como eu já respondi, né, as questões, mas tá aí para quem quiser depois pegar esse material, dar uma olhadinha e tal. Então a gente colocou o embasamento teórico e o roteiro para você responder aqueles quesitos. Um destaque, só aproveitar esse slide aí, Rodrigo, só uma informação a mais. Quando você recolhe por ST, gente, eu já vi isso em questão de prova, e só lembrando, Cefaz Bahia, a questão que caiu de discursiva foi de ST, tá? Apesar de ter sido FCC, na Cefaz Bahia a questão foi de ST. O primeiro da cadeia, o substituto, no caso a indústria, ele recolhe o ICMS próprio, o ICMS ST e destaca isso na nota. Todos os outros passam a ser substituídos na cadeia. E em nenhum deles vai ter o destaque do ICMS.
Tá? Eu não tenho destaque de ICMS na nota das operações entre substituídos. Tá? Às vezes a pessoa estranha, pô, mas eu fiz uma venda, não tem que destacar ICMS? Não. Uma vez recolhido o ICMS por ST lá no início da cadeia, todo o resto da cadeia sai sem destaque do imposto. O tema 2, Rodrigo, eu já entrei mais na parte específica, né? Eu vou do 8 ao 80. ST é o tema geral, o tema que todo mundo aposta. Não tem como você trabalhar discursivo sem trabalhar ST, mas a gente também tem que trabalhar temas específicos. Aí eu estou seguindo a tendência da Cefaz Alagoas, que foi a prova da CESP, e que eles também cobraram o regime de antecipação de Alagoas. Ah, vai também igual. Não. Eu particularmente apostaria, assim, vendo a cultura, trazendo um pouco a sardinha aí para o meu fisco, os estados, de uma forma geral, no Nordeste, todos eles trabalham muito com antecipação tributária. Então, esse tema 2, eu queria que o pessoal desse uma dedicação um pouco mais a fundo, dá uma olhadinha, não deixa passar em branco, porque muitos estados do Nordeste são dependentes da antecipação tributária. Pernambuco é um exemplo clássico disso. A antecipação move o estado. Então, se tiver alguma coisa aí envolvendo, existe a possibilidade muito grande de envolver a antecipação tributária. O estado de Ceará também é bastante forte com relação à antecipação tributária. Então, o professor trouxe antecipadamente as minhas indicações, eu concordei plenamente com todas elas, e esse 2 aí, particularmente, é uma aposta profunda minha, que se tiver algo, vai envolver a antecipação tributária. Tomara, que aí a gente já mata isso aqui pela essa live. Então, vamos lá, fazendo um caso concreto, uma questão aqui. Ele fala do enunciado, né, da empresa que compra, vende e tal. Vamos para o que interessa. Ele fala que é sabido que a empresa chamada Zói Grande, é situada em Fortaleza, né? Ela é enquadrada no regime do lucro real. Gente, tanto faz se for lucro real ou lucro presumido. Só quero dizer que ela não é empresa do Simples Nacional. Que a empresa do Simples Nacional tem todo o sistema de tributação diferente, né? Pratica atividade de comércio varejista de joias e semijoias. No mês de junho de 2021, a empresa fez as seguintes operações. Então, ela comprou 50 pares de brincos de ouro de um contribuinte catarinense pelo valor de R$40 mil para revenda. Olha, operação interestadual para revenda. Tá, com produto sujeito ao regime de antecipação. Foi cobrado junto ao adquirente o valor de R$2 mil, título de frete seguro, e teve IPI de 10%. O Estado atribui uma margem de lucro equivalente a 20% para esse produto. Guarda isso para você. Espera aí, Rodrigo, só vou anotar aqui essas informações para daqui a pouco a gente fazer também. Para quem está chegando e talvez não seja mais experiente, tem bastante informação aí que você tem que pescar logo de cara, né? É uma operação interestadual, está vindo de Santa Catarina para Fortaleza, tem IPI na história, o Estado tem margem de lucro, então tudo isso aí você já tem que estar lendo e anotando, porque provavelmente se cair uma questão dessa já vai envolver conta. E essas informações, todas elas, você vai ter que usar na antecipação tributária. Eu vou dar um aviso para você. Eu desenho, cara. Legislação tributária, eu gosto de desenhar, não sei se dá para ver. Eu faço meu desenhozinho aqui, ó. Saindo de Santa Catarina, indo para o Ceará e começo a colocar os dados aqui. Então, valor da operação, R$40 mil, né? Teve um frete de R$2 mil e teve IPI, ou seja, os custos foram esses, de 10%. Inclusive, a operação, se tiver, provavelmente deve ser do Sul para o Nordeste, porque todo mundo fica com aquela alíquota lá de 12% na cabeça, 12% na cabeça, e aí talvez acabe aplicando 12% e esquece que, na verdade, não vai ser os 12%, né? Então, o pessoal tomar cuidado que provavelmente, se tiver, deve ser, inclusive, esse trajeto aí também, ou Sul ou Sudeste em direção ao Nordeste. Exato, que ali tem 7%. Então, e o Estado atribui a margem de lucro de 20%, lembrando que, pela legislação do Ceará, o máximo que pode ser atribuído de MVA numa operação de antecipação é de 30%, tá? Então, o máximo por lei. Então, já que ele deu 20%, está dentro da lei, vamos seguir o baile. Pode passar aí. Aí ele adquiriu também, ó, no mercado Fortal, em Fortaleza, 20 garrafas de Chandon. Bom, deu até sede agora, hein, cara? Para ser servida num coquetel de lançamento. Mas, cara, é uma operação interna, né?
uma operação interna com bem destinado a uso e consumo. Qual é o intuito dessa informação aqui? Te confundir, gente. Te confundir. Não vou usar ela para nada agora. Teve também um consumo interno mensal de energia elétrica no valor de 2.000. Gente, energia elétrica para uso e consumo, empresa de comércio, só dá crédito a partir de 2033. Outra informação também que é só para te confundir, tá? E aí ele revendeu essa mercadoria por R$90 mil. Então tá bom. A empresa do Ceará vendeu por 90 mil. Deixa essa informação quieta. Bom, compra informar que os produtos mencionados no item 1 e 2, brincos e champanhe, estão sujeitos ao regime de antecipação. Entretanto, eu só vou utilizar no item 1, por quê? Para que seja sujeito à antecipação, tem que ser uma operação interestadual. Na operação 2 é uma operação interna, não tem nada que se antecipar ali. Beleza? Sabendo que as vendas foram realizadas dentro do estado do Ceará, responda os quesitos a seguir. 2 perguntinhas básicas. Igual a prova da Cefaz Alagoas ali. Qual é o valor do ICMS a ser recolhido antecipado pela ZOI para o estado do Ceará? Gente, como é que você vai fazer essa questão? Você vai pegar o valor da... débito e crédito, nossa receita de bolo, certo? Aqui a gente tem, né, o fundamento jurídico, que é a hipótese de incidência. Aqui fica mais fácil de ver. A hipótese de incidência do ICMS, o regime de antecipação. Então, vou fazer nossa receita de bolo. Quando a mercadoria sai de Santa Catarina para o Ceará, eu tenho o valor da operação, R$40 mil, vezes a alíquota interestadual, que é 7%. Concordam comigo? O Rodrigo chamou a atenção. Vindo do Sul para o Nordeste, 7%. Porra, isso é proibido errar na prova, cara. Isso é proibido. Ou é 7, ou é 12, ou é 4. Esse tipo de coisa não dá para errar. 4 quando for produto importado, né? Então, eu tenho aí, R$ 2.800, que é o ICMS devido lá para o estado de Santa Catarina. Só que se é débito lá na saída de Santa Catarina, ele vai ser crédito aqui na entrada do Ceará. Guarda esses 2.800. Mercadoria entrou aqui no estado do Ceará. Fato gerador do regime antecipado. Como é que eu calculo o regime antecipado? Ora, vou pegar a base de cálculo, operação de entrada, né? E vou multiplicar pela alíquota interna, somado ao FECOP, porque joia tem um adicional de 2%, e vou descontar o ICMS de origem. A dificuldade da questão aqui, gente, é o seguinte, é saber qual é essa base de cálculo do ICMS antecipado. Então, a base de cálculo é composta da seguinte maneira. O valor da operação está ali, ó, 40 mil. 40 mil ali embaixo, estão vendo aí, né? Na linha 1, 2, 3, 4, 5. 40 mil. Teve IPI. O IPI entra na base de cálculo? Entra. Por que o IPI entra na base de cálculo? Porque essa operação vai ter como consumidor final lá na ponta, né, uma pessoa física. Então, não